Sejam muito bem-vindos. Está começando aqui a 7ª edição do Cruzeiramento Reporta. Eu sou o Matheus e hoje eu estou aqui nesse dia 22 de julho de 2021 para estar comentando aqui os principais pontos, dessa entrevista coletiva do diretor de futebol do Cruzeiro, o Rodrigo Pastana. Ele nessa tarde, do dia 22, deu entrevista lá na Toca respondendo algumas perguntas, e enfim, essa entrevista é o motivo desse vídeo. Então, desde já eu peço para você estar se inscrevendo no canal e deixando o like no vídeo para estar dando uma fortalecida no canal e tá ajudando o canal, tá chegando para mais cruzeirenses, Eu comecei o canal aí recentemente e já estou muito feliz com o número de gente que está assistindo, mas é sempre bom estar alcançando mais, Então, enfim, esses são os recados iniciais e vamos direto pro vídeo. Cara, muitas especulações aconteceram nos últimos dias, em relação à troca do comando técnico do Cruzeiro. Não é novidade para ninguém, O Moza está vindo de péssimos resultados, o desempenho da equipe vem piorando a cada rodada e muito se falou depois da última derrota, para o Remo, que o Cruzeiro poderia já estar se movimentando ali nos bastidores, já em início de conversa com o Vanderlei Luxemburgo para assumir, o comando técnico do Cruzeiro, isso contando com um possível pedido de demissão do Moza, que seria a única forma do Cruzeiro poder buscar um outro treinador assim, de fora como o Luxemburgo. E esse já foi um dos primeiros temas da coletiva, o diretor de futebol Pastana afirmou que o Cruzeiro não procurou o Luxemburgo, que o clube está fechado com o Moza, que os jogadores estão fechados com o Moza e que o clube não pensa em fazer a troca de treinadores no momento. E isso é preocupante. É preocupante, não é novidade para ninguém que eu sou totalmente a favor da saída do Moza, Esse discurso de blindagem, eu acho que é preocupante, e não só por querer defender o Moza, mas por tudo que envolve isso, É um discurso de talvez até manipulação da torcida, é um discurso de... Você escuta o Pastana falando, você não fala que o Cruzeiro está na zona de rebaixamento da 2ª divisão, entendeu? É uma coisa, o discurso dele é como se estivesse tudo bem, e não está tudo bem. Mas ele quer que a torcida pense que está tudo bem, que a torcida age como se estivesse tudo bem. A torcida não pode protestar, a torcida não pode, enfim, criticar as escolhas, que aí já está sendo julgado de não ser torcedor de verdade. É isso que essa direção está fazendo, O que não é muito diferente do que a gestão passada, a direção passada fazia, com os que criticavam, com os que falavam que o Cruzeiro não estava indo por um caminho legal, eram julgados, eram tratados como não cruzeirenses, infiltrados, E essa gestão agora está fazendo questão de repetir os mesmos argumentos, contra a torcida, como se a torcida fosse estar contra o próprio clube, Tudo que a torcida quer é que o clube se reerga, Nem sei se essa palavra existe, mas que o clube, volte a ser o que era antes. Mas, para essa galera que está na frente do Cruzeiro, a gente não pode criticar, não pode achar ruim. Mas enfim, esse foi um dos pontos, Não tem Luxemburgo, não tem nenhuma possibilidade do Luxemburgo vir para o Cruzeiro, pelo menos hoje, até hoje. Outra questão que me preocupa bastante no discurso do Pastana nessa coletiva é a não valorização da base no discurso. Quando ele fala que a base é igual a qualquer outro jogador, Eu entendo que talvez ele fale isso para mostrar que não tem um preconceito com a base, só que quando você fala isso, a impressão que fala é que o Cruzeiro hoje não tem nenhum preparo, nenhum cuidado com a base, E esse cuidado tem que acontecer. É uma forma de captação de dinheiro, uma das principais formas de captação de dinheiro, ainda mais na situação que a gente se encontra, É valorizar ativos, É você fazer uma venda bem feita para um clube europeu, e aí de repente já pode salvar folhas de meses, de salário atrasado. E o que o Pastana diz é que não tem nenhuma movimentação desse tipo no Cruzeiro, Que todos os jogadores são iguais, que não tem nenhum tratamento diferenciado, nenhum olhar diferenciado, O que é triste,
porque um clube sério tem sim que ter esse olhar especial para a base, para os seus ativos, né? Você está ali formando e, como eu disse, podendo gerar um dinheiro futuramente que pode salvar o clube, né? Então, quando você trata um jogador que é 100% seu ou 70% seu, igual um cara que está emprestado, por exemplo, não é muito inteligente, né? Mas é a filosofia dessa direção de futebol que está à frente, né, do Cruzeiro. E talvez explique muito os motivos, né, por estarmos onde estamos. Ok, esse foi outro ponto da coletiva, né? Outra questão que ele comenta ali no final, que eu achei, né, interessante a ponto de estar trazendo para o Cruzeiramento Repórter de hoje, é a volta do goleiro Lucas França, né, que mal saiu do Cruzeiro, mal foi emprestado para o Guarani, e ele fala nessa coletiva que o Cruzeiro vai solicitar o retorno do goleiro Lucas França, né, depois da saída repentina do Vitor Eudes pro Marítimo de Portugal, né, a gente perdeu o Vitor Eudes de graça, né? Assim como perdemos também o Matheus Barbosa e o Ayrton, né, que foram temas também da coletiva, e é o que eu estava falando antes, a naturalidade que ele fala, né, como se fosse normal o Cruzeiro estar perdendo atletas, ou como se fosse apenas culpa dos atletas por quererem sair do Cruzeiro. Não, Rodrigo Pastana, a culpa não é dos atletas, a culpa é que, pensa, você está num clube que está na zona de rebaixamento da Série B, com 2-3 meses de salário atrasado, uma zona completa, entendeu? Não tem nenhum sinal de recuperação. Você prefere ficar nesse clube ou num clube de Série A que eventualmente está pagando em dia, que está com um time organizado, competitivo, né? A culpa dos jogadores quererem sair é do próprio Cruzeiro, é da direção atual que não dá suporte, não dá condições, né, para um jogador querer estar aqui de boa vontade, né? Os que estão aqui, eles estão aqui porque eles têm que estar aqui, né? Essa é a realidade que o Cruzeiro vai ter que enfrentar se a gente continuar com essas pessoas na frente do clube, né? É jogadores que, com o mínimo interesse de outro clube, vai querer sair mesmo, cara, não tem jeito. Hoje o jogador quer estabilidade, quer tranquilidade, entendeu? E o Cruzeiro hoje é o oposto disso, né? Então, eu como cruzeirense que sou, já estou me preparando para mais saídas, inclusive, né? Muito se fala aí do Marcelo Moreno poder estar saindo pro futebol chileno, né? Coisa que ele não confirmou na coletiva. Ele deu uma desconversada, falou que o Marcelo Moreno só teve um problema familiar, né? E que tá nos planos ainda do Cruzeiro. Mas o que se fala é que tem clubes do Chile, Colo-Colo ali, com interesse forte no futebol dele, né, tendo em vista que a cláusula, a multa rescisória não é tão alta em relação ao nível de jogador que o Marcelo Moreno representa, ainda mais para países de fora aí do continente, né, do nosso continente. Então, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção, né, dessa coletiva do Pastana. A não vinda do Lucha, nenhuma movimentação para isso acontecer, né? O discurso de estar totalmente fechado com o treinador e defender as escolhas do treinador e inventar até, né, atuações boas para defender o treinador, né? Ele falando que o Cruzeiro estava com volume ofensivo no segundo tempo contra o Remo, que a expulsão do Matheus Barbosa que atrapalhou tudo. Me ajuda aí, Rodrigo Pastana. O torcedor assiste os jogos. A gente viu que o Cruzeiro foi anulado pelo Felipe Conceição. O Cruzeiro foi anulado. O Cruzeiro não teve volume nenhum, entendeu? Então não precisa ficar inventando atuações, né, para quem sabe aí justificar a permanência do Moza, porque não é isso não. O trabalho é horrível. O Cruzeiro só piora. Então, o discurso utópico, né, inventando atuações que o Cruzeiro nem teve, e o retorno do goleiro Lucas França, né? Então, fora a saída do Matheus Barbosa e do Ayrton, né, que são notícias já de dias passados. Então, esse foi o Cruzeiramento Repórter de hoje. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vamos ajudar o canal a crescer. E deixar o like no vídeo também. E mais pra frente aí vou estar retornando com mais Cruzeiramento Repórter ou Cruzeiramento episódio de podcast. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu e tchau.